A paz do Senhor Jesus para todos os nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo, essa nossa equipe abençoada da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Danilo Estélio e vamos falar sobre a nossa lição deste domingo, deste segundo domingo já do mês de outubro, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, Até os Confins da Terra, a revista do Programa de Educação Cristã Continuada, editado pela Igreja Mãe do Centenário, em Belém do Pará. E nós vamos aqui tratar da lição número 2, Atos 2, o batismo com o Espírito Santo. A nossa leitura bíblica está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21. A verdade prática nos fala que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa e um presente para todos os crentes, indistintamente. O texto áureo está em Atos, capítulo 2, versículo 5. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os nossos hinos da harpa cristã são de número 24 e 358, como sugestão da nossa lição. Na introdução, o nosso comentarista começa com a pergunta: o que é o batismo com o Espírito Santo? Qual sua relevância para os dias em que vivemos? A quem se destina? Qual a sua finalidade? Como receber essa dádiva divina? Então, inicialmente, no primeiro tópico, falaremos sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. É uma expressão que aparece 4 vezes nos evangelhos e 2 vezes nos livros de Atos dos Apóstolos. Em primeiro lugar, é a promessa do Pai. Essa promessa está registrada em Atos capítulo 2, versículo 17, se referindo à palavra do profeta Joel, também no livro do profeta Joel, capítulo 2 também. Veja só, Atos 2 está replicando o que foi falado em Joel, capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. O Senhor Jesus chamou esse batismo de promessa do Pai. E por que ele fez isso? Porque é a promessa que Deus tinha mandado ao seu povo através dos profetas. Essa promessa foi falada por Salomão, em Provérbios 1, 23, Ezequiel, capítulo 39, versículo 29, Isaías, capítulos 28, 11 e 12, e capítulo 44, versículo 3, em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, João Batista também falou sobre ela em Lucas 3,16, e Jesus, o Filho de Deus, também falou sobre em Lucas 24, 49, e Atos, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8. Ou seja, a promessa de derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Bem, ao estudarmos essas referências, fica claro que o Senhor Jesus está prometendo um derramamento geral do Espírito. Qual a diferença desse derramamento geral que nós víamos no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, você observava o Espírito Santo atuando de forma pontual. Vinha sobre um Sansão, um Davi, um Saul, mas apenas de forma isolada. Não era algo coletivo. Era para determinadas pessoas, poucas pessoas, para realizarem determinadas tarefas, determinadas funções. Nós vemos esse mesmo Espírito Santo capacitando as pessoas para liderar, para construir o tabernáculo e várias outras finalidades. Agora Deus está dizendo que em dias futuros o Espírito Santo seria derramado de forma coletiva, de forma geral, sem distinção de cor, raça, etnia, idade, condição social. Essa era uma promessa que Deus havia deixado no Antigo Testamento para que o seu povo entendesse a importância de preservar essa promessa, de esperar essa promessa acontecer no tempo certo. E assim foi, e assim aconteceu no tempo correto. No tempo certo, que começa aqui em Pentecostes, no dia de Pentecostes. Pentecostes, que quer dizer 50, era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, esta festa também era chamada de Festa dos Tabernáculos. O que é o tabernáculo? É uma moradia.
A festa dos tabernáculos simbolizava que Deus tinha vindo para habitar junto com o seu povo, para estar junto com eles. E realmente o Espírito Santo, ele vem sobre os discípulos de uma forma a permanecer com eles para sempre. Permanecer com os seguidores de Cristo todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse derramamento do Espírito Santo seria um aspecto tão distintivo do início de um novo tempo ou época, que Paulo, o apóstolo, descreve essa nova era, essa nova época como o ministério do Espírito. Veja bem, não significa que antes disso o Espírito Santo não estivesse agindo ou que não existisse. O Espírito Santo é Deus, então ele age sempre. A diferença é que a sua ação hoje, nos nossos tempos, a partir do Pentecoste, é muito mais abrangente. O nosso segundo item fala que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é um revestimento de poder. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Jesus fala que eles receberão poder. Em outras traduções, aparece a palavra virtude, mas a palavra grega usada aqui é dunamis, de onde nós tiramos a palavra dinâmica, dinamite, dínamo, que significam o quê? Energia constante, força, poder. Então, o Espírito Santo, ele é mostrado como um verdadeiro dínamo espiritual, um motor espiritual que vem energizar a igreja para a sua grande missão de levar o evangelho a toda a criatura. Esse poder que Deus promete derramar não é para engrandecimento ou promoção pessoal, é para testemunhar do evangelho, é para servir a Deus, é autoridade ou capacitação para a missão. Não significa um designativo ou certificado de santidade ou superioridade em relação a ninguém. Ou seja, não é pelo fato de você ser batizado com o Espírito Santo que você é superior, é mais santo, é mais espiritual do que as outras pessoas que ainda não receberam o batismo. E a mesma coisa dizemos para os que não foram ainda batizados. Não devem se sentir inferiores, não devem se sentir como que esquecidos por Deus de alguma maneira. Pelo contrário, isso justamente é a promessa de Deus agindo sobre o crente. E mesmo aqueles que não são batizados com o Espírito Santo podem sim ter uma vida repleta de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo e podem produzir frutos espirituais para a glória de Deus. Muito bem. Lembra aqui o nosso comentarista que todo poder referente à obra de Deus será sempre para o serviço, para o trabalho, para o engrandecimento e promoção do reino, e não para envaidecimento de ninguém. Eu lembro de uma canção antiga que, numa das suas estrofes, falava: se alguém se julgar maior ou melhor com o que recebeu, o Senhor virá e então tirará o que ele deu. Peca quem se acha superior porque foi batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Não significa que antes disso a pessoa estivesse despida do poder de Deus. Não, significa que ela está vestida, mas agora ela será revestida. Então, é um extra, digamos assim, um upgrade espiritual na vida da pessoa. Isso é muito bom para que nós possamos fazer a distinção entre um e outro. Que Deus, portanto, possa abençoar a todos nós. E nesse primeiro tópico, que fala sobre também que é uma obra exclusiva de Jesus. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O batismo com o Espírito Santo é a obra graciosa de Jesus, é para todos, é de graça, é um presente. A virtude está em quem dá, que é o próprio Jesus. E esse é um ponto muito importante. O batizador com o Espírito Santo é Jesus. João deixa isso muito claro. João, no caso, o Batista, ele fala que a sua tarefa era inferior à de Jesus. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ele é chamado de Batista, o batizador, porque ele batizava com água e deixava claro: depois de mim virá um batismo superior, que é aquele que Jesus, o Messias,
o Salvador, o Cordeiro de Deus, trará para a humanidade. Então, este primeiro tópico fecha dizendo que nenhum recurso humano ou material substitui o revestimento de poder do Espírito Santo. Portanto, esse primeiro tópico nos traz essas importantes, abençoadíssimas lições para a nossa vida e que nós possamos sempre ser cheios do Espírito Santo.